Bom dia, bom dia. Ai, esqueci meu óculos, maravilha. É isso. Atrasei 3 minutos. Então eu vou dar o tempinho de vocês. Tá vocês chegando. E eu quero pegar meu óculos. Já volto. Vamos ver esse mês. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastora. Bom dia, bom dia. Enquanto vocês vão chegando, pegando o café de vocês. Eu já comecei um pouco atrasada. Eu vou orar. Bom dia, Lu. Já tava com saudades. Vamos pegando o cafezinho de vocês, se ajeitando. Que eu vou começar a orar rapidinho. Como vocês sabem, não tô de jejum, então não bebo café. Só água. Pois não é? Oh, Deus. Mas amém. A trabalheira tá vindo pra um propósito bom. Daqui a pouco você vai estar mais tranquila, se Deus quiser. Só direcionando. Amém. Vamos orar rapidinho. Hoje vai ser rapidinho. Pai, obrigada. Porque a graça do Senhor se renovou mais uma vez nessa manhã. Obrigada pela minha vida e a vida de cada pessoa que vai estar nessa live, cada pessoa que vai ouvir depois, cada pessoa que vai participar. Eu peço agora a proteção do Senhor, que os anjos do Senhor, os anjos protetores do Senhor, possam nos guardar, nos proteger, nos livrar, guarda a nossa casa, guarda as nossas coisas, tudo que tiver no nosso nome, nossas famílias, que o Senhor venha passar o seu sangue para nos revestir, para nos proteger, para nos cobrir, nos guardar. Que no nome de Jesus, a palavra do Senhor venha ser como uma espada, aquela espada cortante que perfura o íntimo, a medula, que traz transformação. Que nós venhamos sofrer uma verdadeira metanoia através da palavra do Senhor, que o Senhor venha se revelar ao longo do dia, ao longo da semana, com a sua palavra. Te agradeço por esse momento, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, então vamos embora. Então, eu cometi uma gafe, então hoje vai ser bem rapidinho, porque ontem eu li o versículo 9 e o versículo 10. E eu esqueci de ler o versículo 8. Eu já tinha lido o 6 e 7, pulei o 8 porque eu vim olhar aqui, e eu pensei que era o mesmo versículo, porque eu comecei a ler e achei similar. E aí, como vocês sabem, na semana passada minha cabeça não estava lá muito boa, por conta dos acontecimentos, então passei. Quando eu fui baixar o vídeo lá no YouTube, que eu percebi que faltou o versículo 8. Era pra ser hoje, exatamente. Então eu vou ler o 8 somente hoje, e amanhã nós voltamos com o normal, que vai ser o 11 e 12, tá? Para não ficar vago. Então vai ser rapidinho, vai dar tempo de vocês anotarem, de nós também conversarmos a respeito. Então peguem aí Josué 8, café, papel, caneta. E eu tô na minha água. Eu tô lendo agora a versão online,
que eu não tenho essa versão na minha Bíblia. Minhas Bíblias são todas antigas. E eu tô pegando a versão nova, tradução linguagem de hoje, para ficar mais fácil para quem tem dificuldade de leitura da palavra com alguns termos. Eu tenho a minha aqui, antiguinha, de 94, a tradução. Tenho a King James de 1611, tenho outra de 1997, mas às vezes fica um pouco complicado algumas coisas para algum vocabulário. Então, bora lá ler. Josué 8. A destruição de Ai. O Senhor Deus disse a Josué: não tenha medo, seja corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. E o povo de Ai, a sua cidade, as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez, todos os objetos, o gado, vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e enviou de noite, com essas ordens: escondam-se do outro lado da cidade, não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. E os meus soldados vamos avançando na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Então, eles estão aqui explicando como é que vai ser emboscado. Então, vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São essas minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados, e eles foram se escondendo a oeste de Ai, entre Betel e Ai. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam no lado norte, no lado de cima. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu 5.000 homens e pôs em esconderijo a oeste, lá de cá, entre Ai e Betel. Então ele estava armando, falando pro pessoal vir de trás, eles iam ficar no norte, que é em cima, e um povo ia ficar a oeste, no caso do lado esquerdo. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal ao norte da cidade, na parte de cima, e os outros ao oeste, lado esquerdo. E Josué passou a noite no vale. Na parte da frente tinha um vale. Eu gosto de explicar assim porque eu lendo ou falando qualquer coisa, eu gosto de trazer para a nossa realidade e eu gosto de tentar fazer com que as pessoas imaginem e visualizem. Porque às vezes nós lemos e não conseguimos entender e assimilar. Então, quando você dá exemplos ou quando você explica um pouco mais detalhado, às vezes nós conseguimos visualizar melhor. Então, vocês vão me ver assim. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do Vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. O Josué com a artimanha dele atrás, eles focaram no vale, o pessoal viu eles no vale e foram para lá. Só que o Josué já tinha armado tanto no norte quanto a oeste. Josué e seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para estar atrás dos israelitas. Enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas e a cidade ficou aberta sem ninguém para defendê-la. Anotem aí esse ponto 17. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas e a cidade ficou aberta sem ninguém para defendê-la. Eu falei novamente, falo, o livro de Israel, o livro de Josué, na verdade, muitas pessoas pegam anotações para fazer estudo de libertação. Aqui tem um ponto muito específico para qualquer coisa, para qualquer
coisa. Nós não estamos muito acostumados com o conceito de guerra. Mas aqui vem um preceito principal, até para oração mesmo, se nós trazermos para nossa vida. Nunca sair todo mundo de uma vez só. E deixar a cidade, ou deixar a casa, ou deixar o que for, sem proteção, sem nenhuma pessoa. Que é mais fácil de ser atacado. Essa é a importância da unidade da estratégia. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois eu vou dar esta cidade para você. E Josué obedeceu. Anota esse 18 aí também. Aponte a sua lança na direção de Ai, pois eu vou dar esta cidade a você. E Josué obedeceu. Só marca aí. Quando ele levantou a mão, os homens estavam escondidos. Os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram fumaça que subiu para o céu, porém não puderam fugir para o lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e atacaram. Então foi todo mundo para frente. Todo mundo foi correr atrás de Josué, achando que era só ele que estava lá. Enquanto o pessoal do oeste veio, colocou fogo na cidade e eles viram, caramba, nos atacaram por trás. E eles tentaram voltar, só que eles não conseguiram. Porque o Josué foi lá, fugiu para frente, enquanto eles estavam procurando, Josué foi lá e voltou. Josué e seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde havia sido perseguido. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Neste dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Bom dia, Mari. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como vê até o dia de hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e deixou ali até a tarde. E ao pôr do sol, mandou que tirasse o corpo e jogasse no portão da entrada da cidade. E o cobriram com um montão de pedra que está naquele lugar até hoje. O áudio tá legal pra vocês? Me falem aí. Tá? Ok. Vamos para a segunda parte. Josué 8:30. Bebam um cafezinho de vocês, uma pausinha, porque se deixar eu vou lendo. Obrigada, Mário. Bom dia, bom dia. Bora lá. Josué 8, versículo 30. Eu pulei um aqui para vocês frisarem, que depois eu vou voltar e vou falar. Cadê? Passei. O versículo que fala que Josué continuou com a lança dele apontada para Ai. Como eu tô de óculos, tá uma maravilha para ver na tela do telefone. Aqui, Josué 8:26. Frisem aí, marquem aí, só para depois eu voltar e falar para vocês. Josué 26. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não abaixou até que todas as pessoas da cidade fossem mortas. Deixem aí apontado também marcado. Bora lá. 8:30, para finalizarmos. Nesta ocasião, Josué construiu um monte de Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens de Moisés, o servo do Senhor, que tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Façam um altar de pedras que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar apresentarão ao Senhor oferta, que foram completamente queimadas em oferta de paz.
Ali na frente, o povo de Josué copiou uma pedra da lei de Moisés. Pedras, a lei que Moisés tinha escrito. E todos os israelitas e os seus líderes e autoridades e juízes também, todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado para o outro da Arca da Aliança, e outros ficaram para a frente dos sacerdotes, levitas, que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente ao Monte Gerim, e outra metade ficou em frente ao Monte Ebal. Moisés, o servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo colocar nesta posição, na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué, para toda a multidão, de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Voltando aqui para vocês, o versículo 26, eu tinha falado, acho que foi ontem, não lembro, mas eu havia comentado aqui, que Josué fez algumas coisas que Moisés havia feito e geralmente nós não ouvimos muito nas pregações ou nas mensagens os feitos, entre aspas, de Josué, porque nós sabemos que quem fez foi Deus através de Josué. Mas da mesma forma que Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Mar Jordão também. Josué passou pelo Jordão, a arca ficou bem no meio, em terra seca, para representar a presença de Deus enquanto o povo passava. Então Josué também passou em meio ao mar. Não era um mar, mas era o mar. Mesma coisa. A segundo ponto, no versículo 7, que eu lembro, Deus falava para Josué ficar com a lança apontada. Enquanto ele ficasse com a lança apontada, o povo de Israel ia vencer seus inimigos. Agora aqui no 8, a mesma coisa. E Josué levantou e ficou com a lança apontada para a cidade. Enquanto Deus segurava, enquanto ele permanecia com a lança apontada, o povo ganhava. A mesma coisa aconteceu com Moisés lá atrás em Ur, em que Moisés ficava com a mão levantada assim. E o povo teve que se sentar e ficar segurando a mão de Moisés, porque se não segurasse, quando Moisés e abaixassem, eles estavam perdendo a guerra. Quando Moisés levantasse, eles estavam ganhando. Então a mesma coisa aconteceu de forma diferente, de proporção diferente, mas a mesma coisa aconteceu com Josué. Enquanto Josué estava com a lança levantada e Deus estava sustentando, o povo estava ganhando. Quando ele abaixou, o povo estava perdendo. O povo perdia. Então a mesma coisa, Deus deu a mesma ordem. Fique com a lança levantada que o povo vai ganhar. Então, nesse ponto, o que eu levo pra mim, não sei vocês, mas o que eu levo pra mim é a total dependência de Deus em relação a tudo que nós vamos fazer e tudo que nós podemos fazer e formos fazer na nossa vida. Se Deus nos dá uma ordem, Deus dá um direcionamento, nós temos que fazer exatamente da forma que Ele pedir, porque fazendo da forma que Ele mandar e ordenar, as coisas vão dar certo. A partir do momento que nós abaixamos, a partir do momento que nós desobedecemos, nós perdemos. A mesma coisa aconteceu no versículo anterior, quem não leu aqui comigo, que Josué fez um acordo com um povo que não deveria fazer porque ele não consultou a Deus. E aí aconteceu também que eles perderam uma batalha porque eles não fizeram aquilo que Deus mandou. Então, o livro de Josué é um livro se você parar para destrinchar, eu não estou fazendo aqui porque é só leitura diária, mas eu gosto de pegar versículo por versículo e colocar observações. Por exemplo, toda vez que aparecem números dentro da Bíblia, tem algum código profético, porque os números representam coisas, e o número para a Torá, na Bíblia hebraica, também tem significado, tanto a letra quanto os números têm significados, e tem nome de anjos também que tem nome de letras. Então, quem faz estudo de angelologia sabe falar melhor. Mas toda vez que aparecem números, é porque tem alguma representação específica, tem algum código profético ali. Então, eu convido vocês, né, quando vocês começarem a fazer a leitura de vocês,
pararem, quando vocês sentirem, lerem algum versículo específico, ir lá pesquisar ou marcar, se verem números, ver o que significa, qual é a representação do número, porque vocês vão saber o porquê que está acontecendo, qual é o significado daquele número para aquela ocasião específica, tá? E aí, uma coisa que me chamou muita atenção aqui nesse versículo é a questão de estratégia. Então, vamos pegar aí o caderninho de vocês para apontar, para a gente ir finalizando, para nós irmos finalizando. Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa para comentar? Não? Algum comentário? Seguindo. Esse versículo 8, para mim, tá? Principalmente estratégia. Nós estamos muito desacostumados, eu falo nós seres humanos, que passamos já por guerras, não vivenciamos e não presenciamos guerra. Bom dia, Darling. Não presenciamos guerra. Nós somos muito acostumados a não ter estratégia com as coisas, e em tudo. Estratégia de vida, óbvio, que quem direciona é Deus. Tá? Porque às vezes nós fazemos um monte de planos e Deus não quer nada daquilo. Por isso que vem a dependência de Deus e ouvir Deus. Porque Deus dá estratégia para o seu povo. Cara, Deus é um Deus... Ele tem várias facetas, né? Deus é um, mas ele tem várias facetas. Ele é Elohim, ele é Senhor dos Senhores, ele é Deus, ele é justo juiz, ele é rei, ele é pai. Então, se ele é tudo isso, é óbvio e evidente que ele sabe de todas as coisas. Então, para tudo na nossa vida, nós precisamos perguntar e pedir a ele o direcionamento. Eu tenho uma empresa, por exemplo. Não tenho ainda, quer dizer. E eu quero fazer alguma coisa naquela empresa. Cara, eu peço a Deus para me dar estratégia. Cara, eu sou evangelista. Tem uma pessoa aqui que é. Cara, Deus, como é que o Senhor vai me dar estratégias para eu começar a evangelizar as pessoas? Inclusive, tá? Essa pessoa que é evangelista aqui no grupo, tenho que conversar com ela, que tá aqui ao vivo. Preciso, ainda não deu para conversar. Deus, como é que eu posso usar estratégias para poder evangelizar essa pessoa? E aí eu sou uma mãe, não é o meu caso, mas eu vejo aqui que tem 2 mãezinhas. Deus, como é que eu vou ter estratégias para poder educar essa criança, para poder orientar essa criança, para poder ensinar essa criança a palavra? Que estratégias eu vou fazer para poder chegar na minha empresa e conseguir resolver um problema normal, não é nem voltado para o cristianismo nem nada, mas o que eu posso usar de estratégia naquele lugar para poder trabalhar melhor, para poder resolver um conflito, para poder levar a presença do Senhor no ambiente que dá para levar a presença do Senhor. Bom dia, tia! Tá com saudade. Para poder levar a presença do Senhor. Qual a estratégia que eu posso utilizar na minha vida para ser uma ferramenta de Deus? Qual a estratégia que eu vou poder educar meus filhos? Qual é a estratégia que eu vou poder usar para aplicar na minha empresa, para aplicar nos meus estudos? Como eu vou poder... Deus, tem gente que tem dificuldade de estudar. E é normal. Deus, eu não entendo a Bíblia, não entendo a palavra, não entendo qual a estratégia que o Senhor me dá para eu começar a entender. Porque tem gente que tem facilidade de ler e absorver. Tem gente que não consegue ficar nem 10 minutos lendo uma Bíblia, porque não tem hábito de ler. Então você tem que perguntar a Deus, qual é a estratégia que eu vou usar para poder ler a palavra, para poder entender? Quem é líder aqui? Deus, qual é a estratégia que eu vou utilizar para poder liderar esse grupo? Eu vejo aqui porque minha tia também é dos jovens. Como é que eu vou liderar esse grupo? O que eu vou fazer para que esses jovens entendam a palavra do Senhor? Qual é a estratégia que eu posso fazer para poder levar a palavra do Senhor? Eu falo porque já aconteceu situações e eu pedi a Deus, principalmente quando eu estava lá no grupo de vida. Eu não gosto de fazer brincadeiras de quebra-gelo. Quem tá aqui do meu grupo de vida sabe. Fazer coisas assim só por fazer. Nem copiar na internet. E já aconteceu várias vezes. Não foram uma, não foram 2. Eu acho que foram umas 3, 4, não sei. Que Deus me deu quebra-gelo no sonho. Eu quero que você faça isso. Eu dormi e sonhei com quebra-gelo. Porque era aquilo que Deus queria falar através do quebra-gelo.
E aí eu não consegui dormir a noite toda conversando o que eu queria. A mesma coisa quando eu vou dar uma palavra no quebra-gelo. Num grupo de vida. Quem não sabe o que é um grupo de vida é como se fosse uma célula. É uma célula. De Deus me dar em sonho. Ou de eu sair de um lugar e Deus falar isso específico. Então, assim, quais são as estratégias que nós temos utilizado? E às vezes nós não usamos. Como nós não temos uma realidade de guerra, de batalha, nós às vezes vivemos a vida por viver e vamos empurrando e esquecemos que Deus é Deus de guerra. Deus é Deus de estratégia, Deus é Deus de batalha, Deus é juiz, Deus é rei, Deus é soberano. Ele tem as estratégias nas mãos e nós não acessamos essas estratégias. Então, um ponto, pelo menos, principal para mim de Josué 8 é: Deus tem estratégias, Deus usa de estratégias. Anotem aí quem tá anotando. Deus é um Deus de estratégia, Deus utiliza a estratégia. E outra, obediência. A partir do momento que nós obedecemos ele, que ele manda Josué ficar com a lança estendida para a cidade e a guerra é vencida, isso tá falando que eu tô obedecendo ele. Não sou eu que tô guerreando, é Deus que tá guerreando. E às vezes a gente acha que é com as nossas forças, desculpa, gente, que nós vamos conseguir vencer. Várias lutas, problemas, conflitos em casas, no trabalho, já aconteceu. Eu acredito que aconteceu com todo mundo aqui, já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo. E a gente quer dar uma resposta, nós queremos falar alguma coisa, e aí pegar e falar, não, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu faça? É obedecer. Obedecer, e às vezes é só ficar quieto. Às vezes é chegar em casa, já aconteceu comigo, de falarem coisa que não foi verdade. Eu fiquei extremamente chateada. Eu guardei, fiquei calada, porque se fosse antigamente eu ia rebater. E cheguei em casa chorando. Falei, cara, aquilo não foi verdade. Não é verdade. E eu cheguei em casa e eu comecei a orar. Falei, Deus, eu tô com raiva da pessoa. Ela falou inverdades de mim. Isso o Senhor sabe, o Senhor viu, isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu tô com raiva da pessoa. Só que eu tô colocando a vida dela nas suas mãos. Tira a raiva de mim, porque eu tô com raiva. E eu tô com raiva mesmo. Mas tira, eu tô aqui entregando a vida dela nas suas mãos. Eu tô aqui entregando, confessando que eu tô com raiva da pessoa. Eu tô pecando mesmo, o Senhor sabe que eu tô pecando. Mas aquilo não foi verdade. Não foi verdade. E aí eu entreguei pra Deus e depois as coisas se ajeitaram. Eu falei, Senhor, faz a sua justiça. Porque eu confesso pra vocês, eu não sei vocês. Mas eu nasci com um plugin de justiça própria muito alto. Quem me conhece mais sabe. E Deus vai me moldando e quebrando isso diariamente. Porque eu era uma pessoa que odiava injustiça. Eu comprava partido dos outros se os outros não abrissem a boca e eu tava vendo que tava errado. Eu comprava a briga dos outros. Porque eu sempre fui essa de não gosto de injustiça. Até entender que minha justiça é trapo de imundície. Que Deus que é justiceiro. E aí eu comecei a ficar calada. E ao invés de eu comprar a briga do outro, eu comecei a chegar em casa e chorar de raiva, porque eu não soltei. E pedir a Deus para ele fazer justiça e entregar para ele. Então, estratégias, jeitos, ver o que Deus quer falar, obedecer. E às vezes o obedecer é só ficar calado. É só ficar calado, depois chegar em casa e você entregar nos pés dele o que aconteceu. Então, para mim, esse versículo 8 fala isso, especificamente é isso. Estratégia que vem do alto, e obediência, para depender de Deus, tá? E agora eu quero saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, alguma dúvida. Sinta-se à vontade. Quem pegou cafezinho, beba. Tô bebendo água de jejum. Vamos, gente. Nenhuma dúvida, nenhum comentário. Esperando vocês. Já falei muito. Ah, tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Nos últimos versos. Que Josué levantou um altar.
Uma outra coisa. Nós temos o costume, muitas das vezes, de fazer as coisas e não levantar um altar ao Senhor. Levantar um altar é o quê? Consagrar a Deus. É entregar a Deus. Altar nada mais é que sacrifício. Altar nada mais é que adoração. Altar nada mais é do que você... É difícil. Eu bem sei, porque eu gosto de falar. Ficar calada é difícil mesmo. Mas altar é tudo aquilo que você consagra ao Senhor. Tá? O primeiro altar que foi feito lá em Caim e Abel, eles levantaram um altar e entregaram sacrifícios ao Senhor, as primícias dele. Então, o altar é tudo aquilo que você entrega para o Senhor. Pode ser um altar de adoração, pode ser um propósito, levantar um altar. Então, como é importante, depois de todas as nossas guerras, das nossas lutas, nós levantarmos um altar para o Senhor. E às vezes não fazemos isso. Nós vencemos uma guerra ou vencemos alguma coisa e a gente não levanta o altar para o Senhor, a gente não agradece, a gente não oferta na vida dos nossos pastores, nós não fazemos nada. Bom dia, Gabi! Nós não fazemos nada, não levantamos um altar ao Senhor de agradecimento, um altar de lembrete de que, nossa, Deus fez isso na minha vida, muito obrigada. Senhor, obrigada. E você pode cantar louvores, você pode abençoar alguém, você pode ofertar alguém, levantar altares, e nós não fazemos isso. Então aqui nesse versículo 8, fala justamente isso, depois da guerra, depois da estratégia que Deus deu, depois da dependência que Deus deu, foi levantado um altar e Moisés leu toda a lei. Tudo que Josué leu as leis de Moisés. Tudo que Moisés havia falado e escrito para relembrar o povo das leis, para relembrar o povo do que tinha acontecido, para relembrar o povo o que Deus tinha falado. Então, como é importante nós levantarmos altares ao Senhor todas as vezes que acontecem coisas mesmo, e como é importante nós relembrarmos da palavra dele para fixar na nossa mente. Porque é muito fácil nós termos uma vitória de uma coisa e aí quando chega no dia da vitória, acabou. E aí nós nem lembramos que oramos por aquilo, nem lembramos que pedimos aquilo a Deus, nem lembramos o que nós passamos, nem ofertamos, nem nos alegramos, nem comemoramos, nem nada. Tipo, passou. Amém. E aí nós mostramos como é o nosso coração. Exatamente. Exatamente isso. Porque a partir do momento que nós nos dependemos de Deus e nós levamos a Deus as nossas orações, a nossa dependência. Vou falar um negócio aqui. Imagine a coragem de Josué liderando essa galera toda, mas com essa dependência de Deus. Essa dependência de Deus de Deus deve ter fluído muito mais fácil. Até mesmo para ler para eles depois, exatamente. Porque as pessoas às vezes não acreditam nas coisas. As pessoas precisam ver para crer. E às vezes até vendo, elas não creem. E aí, depois disso tudo acontecer, Josué vai lá e levanta um altar de pedra sem nenhuma contaminação. Várias pedras. Por que pedra? Para poder lembrar. Fica lá construído. Para poder lembrar. Todo mundo que passasse ali ia ver. E aí eu olhei para aquela pedra e eu vi que aquilo ali é um altar. O que aconteceu ali? O povo de Israel venceu. Um lembrete de Deus. Aquele altar foi levantado, um lembrete de Deus, que o povo de Israel ganhou. E eles leram a Escritura e lembraram tudo que Deus fez, tudo que Deus mandou fazer. Então, toda guerra que você for traçando, lembre-se, depois que você ganhar, faça um altar ao Senhor para você lembrar, ler a Escritura, para você lembrar aquilo que Deus mandou e já falou para você. Para ficar na sua mente. Porque é muito fácil de nós esquecermos. Amém. É isso. Precisamos ser gratos em todo tempo e aprender a glorificar o nome do Senhor. Já era para ter acabado, mas como vocês estão influindo, eu vou contar uma coisa que aconteceu esses dias aqui em casa. Eu chamei as meninas que estudaram comigo, muita gente não sabe, mas eu estudei aqui em Portugal, fiz o nível 5, estudei 1 ano e meio aqui. E eu chamei as meninas para virem aqui em casa, porque já tinha 2 anos que eu não as via, as meninas que estudaram comigo. E aí, comendo aqui em casa e tal,
entramos no assunto da nossa residência. Quem é imigrante em Portugal sabe que nós precisamos de uma autorização para poder morar em Portugal. Quem não é de Portugal, saiba agora. Precisamos de um documento, que é uma autorização de residência, que é um cartãozinho como se fosse uma identidade, para nós morarmos em Portugal legalmente. E a minha já está vencida, vai fazer 2 anos em abril. E o Wellington veio para cá sem residência dele, porque eu vim para estudar e eu ia reagrupar ele. Então, eu ia estudar, eu ia conseguir minha residência, e aí eu ia pegar, por ser responsável, casado, ia trazer ele com um vínculo no mesmo documento que eu. Tô falando dessa forma para quem não entende. E aí, passaram-se 1 ano, passaram-se 2 anos, eu terminei o curso e eu não consegui reagrupar ele. E aí, pasme, eu vou contar aqui agora um testemunho para vocês entenderem isso. Ele teve que abrir atividade para poder dar entrada na residência dele. No ano que ele abriu a atividade, foi em 24, ele abriu a atividade em janeiro, no meio do ano, acabou. Eles não estavam abrindo mais manifestação de interesse para as pessoas que vieram. O que é atividade, gente? É como se fosse um MEI, informando que você... Não é isso, mas é só para vocês terem uma noção. Ele abriu um MEI para poder prestar serviço. Então, através disso, ele avisou o governo que ele estava trabalhando, que ele tinha interesse de permanecer aqui. E aí o governo pegou todos os dados dele para poder chamar ele para uma entrevista e assim poder dar a residência dele. Tô falando grosso modo para quem não entende, conseguir entender. E aí ele abriu em janeiro, e aí no meio do ano eles encerraram essa prática, essa modalidade. E aí nós já ficamos assim, nossa, uau, graças a Deus. E aí ele conseguiu um emprego e tal, trabalhou um período de tempo X e foi mandado embora. Beleza, era só aquele período mesmo, que aqui é muito comum um contrato de 6 meses. Tá. Quando chegou no dia 31 de dezembro, ele teve uma entrevista. Quem faz entrevista dia 31 de dezembro? Ninguém. Ele foi chamado para uma entrevista no dia 31 de dezembro. Tá, anotem aí, ele fez a entrevista, beleza. Quando chegou em janeiro, nós tínhamos uma amiga que fez a entrada da manifestação 1 mês antes do Wellington, então ela era o nosso termômetro. Se essa pessoa for chamada para fazer a entrevista, como eu falei para vocês, para conseguir a residência, o Wellington vai ser logo depois. Dito e feito, ela foi chamada num dia. E o Wellington falou, caraca, amor, eu acho que eu vou ser chamada. Só que o Wellington não estava trabalhando. Vocês anotaram, 31 de dezembro, ele fez uma entrevista. No dia 6 de janeiro, a Aima mandou a notificação para ele comparecer lá para fazer a entrevista. Elito não estava trabalhando. No dia 9 de janeiro, Elito conseguiu o trabalho da entrevista do dia 31. Em resumo, o Elito começou a trabalhar em um dia. No dia seguinte, ele conseguiu o contrato, porque ele falou pro pessoal que ele precisava do contrato, porque ele tinha que ir pra Aima na sexta-feira da mesma semana. Que eles dão 2 semanas só. Então, no dia 6, eles mandaram e-mail, para no dia 11 ou no dia 15, eu não lembro, ele comparecer à Aima. Ele pagou a taxa sem documento, esperou. Ele foi chamado. 2 dias depois, ele estava com um contrato de trabalho. O que acontece 2 dias depois? Ele quebra o dedo. Quem é de Portugal viu que ele quebrou o dedo no trabalho. Ele perdeu a unha dele, ele esmagou o dedinho dele, a ponta do ossinho dele, e ele ainda ficou trabalhando naquela semana. Ele fez a entrevista na sexta-feira, com o dedo quebrado, tirou as digitais dele e fez a entrevista. Resumo, não voltou pro trabalho, porque teve que ficar de baixa. E aí, nisso fica de baixa, tal, passa os 3 meses... Eles deram indeferido. O que é indeferido? Eles não aceitaram o documento, pediram mais comprovações. E aí o Wellington mandou toda a comprovante, mandou também informando que ele estava de baixo porque ele tinha machucado o dedo dele. O contrato dele era de 1 ano, porque se fosse de 6 meses, ele tinha perdido. Porque nesse indeferimento, já estava dando 4 meses, eu acho. 4 ou 5 meses. Próximo já para vencer, se fosse um contrato de 6 meses. Tá, ele viu todo o documento. Esperou. 2 meses depois, chegou o cartão dele e ele foi mandado embora do trabalho. Então, assim, só para vocês verem, em resumo, Deus abriu uma porta para ele de entrevista no dia 31 de dezembro, coisa que não acontece em lugar nenhum.
Ele ficou só uma semana trabalhando naquele lugar. Ele machucou o dedo dele, que não era para ele trabalhar naquele lugar. E ele só pegou aquele contrato de 1 ano para poder pegar a residência dele. E aí, depois que passou tudo isso, eu conversando com essas meninas, elas falaram, caraca, não acredito. Gente, como assim? Porque eu contando a história, elas falaram, meu Deus, vocês têm muita fé, hein? Eu falei, pior que na época eu nem pensei nisso. Por quê? Como você tá passando o processo, você nem enxerga. Depois que você volta, você fala, Deus, realmente, o Senhor é maravilhoso. Olha o que o Senhor fez. Abriu uma porta no dia 31 de dezembro. Ninguém trabalha dia 31 de dezembro. O Senhor abriu uma porta em 2 dias. Ele estava com um contrato. Na mesma semana, ele foi fazer entrevista. Ele quebrou o dedo. Ele não trabalhou naquele local. Ele só conseguiu o contrato para conseguir a residência dele. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou realmente ingrata. No sentido de, olha tudo isso que o Senhor fez, e na hora eu agradeci, óbvio que eu agradeci. Mas eu nem parei para pensar nesse tamanho milagre, que isso é um tamanho milagre. Então, isso que a Mari falou é verdade. Como é muito bom nós percebermos que nós precisamos ser gratos a Deus, porque às vezes as coisas acontecem e a gente não percebe que foi um milagre de Deus. Que abriu uma porta ou aconteceu alguma coisa, ficou tão normal, tão banal, que a gente nem percebe que aquilo foi um milagre de Deus. Então, parar para ter essa gratidão nos nossos corações é importante. E agora eu já falei demais, vocês têm mais alguma coisa para contribuir? Senão eu vou orar, porque já ultrapassei meu tempo. Que eu gosto de fazer rapidinho para vocês seguirem a vida de vocês. Digam aí se tem algum comentário, alguma coisa para fazer, para falar, para compartilhar. Alguma dúvida para contribuir, senão nós oramos. Não? É uma dúvida, uma contribuição? Dá um minutinho, que às vezes demora para escrever, né? Eu sou um pouco ansiosa de estar tratando isso, gente. Já fui muito pior. Não? Nenhum comentário? Ok. Se não tiverem nenhum comentário, nenhuma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa, eu vou orando para finalizar e despachar vocês. Imagina. Deus abençoe teu dia, Mari. Tua vida, tua casa, tua família. Lhe dê sabedoria para poder lidar com essas criançadas todas. Então, mais paciência você já tem, mas mais paciência para permanecer no Senhor. Amém. Então vamos orando. Entregar o dia de vocês, para vocês irem para a vidinha de vocês, trabalharem. Pai, obrigada. Graças eu te dou por cada vida que esteve aqui nesse dia de hoje, por cada pessoa, por cada família que foi representada através dessas vidas. Novamente eu peço que os anjos do Senhor estejam guardando eles, protegendo eles, livrando eles de todo qualquer mal, de todo qualquer ataque de Satanás. Pai, que o Senhor venha ministrar através do Espírito Santo nessas vidas, que elas possam depender, que nós possamos depender mais do Senhor, dia após dia, que nós possamos entender quem o Senhor é, que nós possamos ser gratos ao Senhor cada dia mais, que nós possamos colocar a nossa dependência no Senhor, que nós possamos ser corajosos, como diz a palavra de Josué, possamos ser fortes para ter coragem para liderar, e eu não estou falando somente de pessoas, de multidão igual Josué, mas liderar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, nossos trabalhos, para poder liderar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos conforme a sua vontade. Eu oro para que nós sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, de discernimento, de sabedoria, de conselho, de inteligência, de temor do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria.
Então derrama sobre nós os 7 Espíritos do Senhor para que nós possamos agir conforme a sua vontade em tudo que nós fizermos, aonde nós formos. Que a presença do Senhor venha caminhar conosco, nos direcionando. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um que está aqui ao vivo, daqueles que vão participar, daqueles que vão ver ainda no YouTube, que o Senhor possa falar com cada um, no íntimo e no particular. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por estar aqui, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Entrego a vida de cada um, entrego as nossas vidas e peço, abençoe, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. É isso, meninos e meninas até agora. Obrigada, tá? Pela presença de vocês. Ó, eu vou deixar salvo lá no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, vai ficar salvo lá no YouTube. E eu acho que vai ser bom, tá? Vou salvar agora e vou deixar lá no YouTube. E aí vocês acessam e quiserem compartilhar para pessoas para verem essa live de hoje. Acho que vai ser bom, tá bom? Beijinho, até amanhã, mesmo horário, às 9, nós lemos a palavra novamente de Josué. Beijo, obrigada pela presença de vocês. Amém. Amém, Luzinha. Dia abençoado pra vocês. Beijinho, Mari. Beijinho, Lu.